és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Jesus disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus disse-lhe: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo o que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Palavras da salvação. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Solenidade de São Pedro e São Paulo, né? Hoje é 2 de julho, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 19. Vamos à reflexão deste domingo, programa Minutos do Evangelho. Pescador da Galileia, Simão responde ao chamado de Jesus, que logo lhe dá o apelido de Cefas, rocha, pedra, e faz dele o responsável pelo grupo dos discípulos, ou já da igreja, pode ser assim dito. Depois da ascensão de Jesus, Pedro assume a direção da comunidade em Jerusalém. É o primeiro a reconhecer a necessidade de abrir a igreja também para os não-judeus, em Roma. Lá ele sofre o martírio por volta do ano de 64. De perseguidor dos cristãos a apóstolo de Cristo, Paulo foi o primeiro grande missionário da igreja. 4 grandes viagens apostólicas. Evangelizou principalmente os povos não-judeus. Fundou várias comunidades. Escreveu algumas cartas com temas teológicos profundos e orientações pastorais. Ele sofre o martírio em Roma no ano de 67. Pedro e Paulo são considerados pedras fundamentais da fé católica. Muito bem, né? E eu falava já nos santos da Santa Igreja, né? Na solenidade de São Pedro e São Paulo, né? Daí depois falei também nos protomártires, né? Da Santa Igreja, que é o dia... Foi na sexta-feira, né? E que as perseguições onde vitimaram Pedro e Paulo se deram de 64 até 67, né? Foram 3 anos ali de perseguições motivadas pelo grande incêndio de Roma, que Nero, né? Tacou fogo em Roma e botou a culpa nos católicos. Vamos ver o que diz o Catecismo da nossa Santa Igreja sobre esse texto do Evangelho de hoje. Parágrafo 74. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, quer dizer, de Jesus Cristo. Por isso é preciso que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que assim a revelação chegue aos confins do mundo. Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos, iniciando ali pelos apóstolos, né? A tradição apostólica. Parágrafo 75. Cristo Senhor, em quem toda a revelação do Deus Altíssimo se consuma, tendo cumprido e promulgado pessoalmente o Evangelho antes prometido pelos profetas, mandou aos apóstolos que o pregassem a todos, como fonte de toda a verdade salutar e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes assim os dons divinos. Foi a missão dos apóstolos, né, que Cristo instituiu, e principalmente a Pedro, né, que era o líder dos apóstolos. Parágrafo 880.
Cristo, ao instituir os 12, deu-lhes a forma de um corpo colegial, quer dizer, de um grupo estável, e colocou à sua frente Pedro, escolhido dentre eles. Assim como por instituição do Senhor, Pedro e os outros apóstolos formam um só colégio apostólico. Assim, de igual modo, o pontífice romano, que é o sucessor legítimo de Pedro, e os bispos, que são os sucessores dos apóstolos, estão unidos entre si. Então, isso se dá desde a época dos apóstolos, né? Desde a época de Jesus Cristo, quando ele instituiu os apóstolos, ele já forma o colégio apostólico existente até hoje dentro da hierarquia da nossa Santa Igreja. Parágrafo 881. Foi só de Simão a quem deu o nome de Pedro, que o Senhor fez a pedra da sua igreja. Confiou-lhe as chaves desta e instituiu o pastor de todo o rebanho. Mas o munus de ligar e desligar, que foi dado a Pedro, também foi dado, sem dúvida alguma, ao colégio dos apóstolos, unidos ao seu chefe. Este munus pastoral de Pedro e dos outros apóstolos pertence aos fundamentos da igreja e é continuado pelos bispos sob o primado do Papa. Parágrafo 882. O Papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é princípio perpétuo e visível e fundamento da unidade que liga entre si tantos os bispos como a multidão dos fiéis, né? Com efeito, em virtude do seu cargo de vigário de Cristo e pastor de toda a igreja, o pontífice romano tem sobre a mesma igreja um poder pleno, supremo e universal, que pode sempre livremente exercer. Então, uma boa, né, explanação aí, através do nosso Catecismo da Santa Igreja, do que é, né, a formação do colégio apostólico feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Então não devemos duvidar disso de forma alguma, que é um dos dogmas da nossa fé católica. Encerramos então a reflexão de hoje.